Estou batendo um papo com a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre, doutora Patrícia Rego. Estamos falando sobre a polêmica PEC 37, que retira do Ministério Público o poder de investigação na área criminal e também retira de outros órgãos o seu poder de fiscalização, de investigação. No bloco anterior, doutora Patrícia, eu falava das entidades que também serão afetadas caso essa PEC seja aprovada. A gente vai falar também do âmbito político, que são OAB, Tribunal de Justiça e demais órgãos que compõem, digamos, a tutela jurisdicional do Estado. Qual o posicionamento da OAB e do Judiciário a respeito dessa PEC? Olha, Alan, o posicionamento da OAB, até onde eu sei, ele não tem sido... A OAB federal, o presidente da OAB ainda não se posicionou acerca disso. O que nós sabemos são posicionamentos isolados das seccionais. Então, algumas são pró-PEC, outras são contra a PEC. Nós temos recebido muitas manifestações, e aqui eu vou externar, de organismos internacionais e de organismos aqui do Estado brasileiro contra a PEC. A CNBB já se manifestou oficialmente contra a PEC, a Associação Brasileira de Imprensa já se manifestou contra a PEC, vários organismos internacionais que congregam membros do Ministério Público, como a Associação Internacional de Promotores e Procuradores do Ministério Público contra a PEC, a Anistia Internacional, Transparência Internacional. Então, existe um movimento nacionalmente, internacionalmente, de organismos em defesa, geralmente de combate à corrupção, contra a PEC e a favor dessa campanha contra a impunidade. E o Judiciário? O Judiciário não se posicionou oficialmente. O que há são manifestos de algumas figuras da magistratura brasileira que têm expressividade na sociedade que se manifestaram. Muito bem. Eu tenho aqui, doutora Patrícia, a participação de alguns internautas, que de vez em quando a gente coloca aqui para que eles façam suas perguntas. E eu vou abrir aqui a participação desse internauta aqui para colocar aqui o posicionamento deles. É o Messias da Silva que faz a seguinte pergunta. Deixa eu abrir aqui. Boa noite, procurador. Essa PEC 37 não seria porque o Ministério Público não tem muita atuação ou esta não é reconhecida como ela realmente deveria ser? Ele faz aqui uma crítica, talvez, ao Ministério Público. Talvez está faltando atuação em devidas áreas, o Ministério Público? É a pergunta do Messias da Silva para a senhora, procuradora. Boa noite ao Messias também. Na realidade, a nossa avaliação, nós abrimos um diálogo com o Congresso Nacional e a nossa avaliação é justamente o oposto da do Messias. O que a gente identifica no Congresso Nacional é que essa é uma resposta, digamos assim, talvez à atuação do Ministério Público e muitas vezes taxada como excessiva pelos parlamentares. Aliás, durante o julgamento do Mensalão, houve muita crítica da atuação do Ministério Público. O que a gente tem visto no Congresso é que a PEC seria uma forma de impor limites ao poder do Ministério Público. Eu acho que essa, com todo respeito a quem pensa de forma diferente, é um pensamento equivocado na medida em que a PEC não atinge o Ministério Público por si só, porque ele retira investigação de outros órgãos. O limite de atuação do MP, eu acho que esse é um tema que deve ser tratado, sim, agora deve ser tratado numa outra pauta. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A PEC já foi aprovada numa comissão especial da Câmara e agora também tem a parte do Senado. Ela vai para o Senado, mas também pode ir para o plenário da votação. Ou seja, ela já foi aprovada em uma comissão especial da Câmara, vai ser submetida ao Senado, depois vai para o plenário para votação. O clima hoje, o cenário hoje, como a senhora disse, é preocupante. E o que o Ministério Público tem feito no sentido também político lá no Congresso para barrar essa PEC? O que nós temos feito através das nossas associações de classe, das nossas representações oficiais, que são os procuradores gerais, nós abrimos uma série de diálogos mesmo com os representantes, com os parlamentares,
Há uma crítica muito grande ao Ministério Público no sentido de que esse, durante muito tempo, se encastelou. Na realidade, o que se diz muito é que o promotor que está lá na ponta não recebe o político, o parlamentar, o agente público. Isso nós não temos... Isso é uma autocrítica. Uma crítica que é feita de forma taxativa pelo Congresso Nacional. E eu vejo da seguinte forma, Alan, eu acho que se há algo de positivo nessa PEC, foi também abrir para o Ministério Público brasileiro um momento de reflexão acerca dessa postura. Nós somos agentes públicos e, como agentes públicos, nós temos que dialogar com todo mundo. E os agentes políticos, sejam eles os parlamentares ou os chefes do executivo, eles são representantes do povo brasileiro. Eles têm um mandato popular. E o Ministério Público, como agente político que tem, como fiscal da lei, representante da sociedade, deve dialogar com esse segmento. Quais são as outras ações que o Ministério Público do Acre está fazendo para mobilizar a sociedade e recolher assinaturas contra a PEC, doutor? Nós estamos recolhendo assinatura na nossa página, e aí eu convido a sociedade acriana que queira se manifestar contra, que acesse a nossa página, há um manifesto lá digital. Nós estamos fazendo uma audiência pública na Assembleia Legislativa, agora no dia 12, às 10 horas, e no dia 24 vai ter um grande ato em Brasília, porque essa mobilização acontece hoje aqui no estado do Acre e nos vários estados da federação. Não é uma ação do Ministério Público Estadual, eu quero ressaltar aqui que essa é uma ação do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho também, aqui no nosso estado. E no dia 24 vamos estar em Brasília. Muito bem. A mega operação de combate à corrupção. Deixa eu abrir aqui. Folha de São Paulo, que eu gosto muito de ler a Folha. O Ministério Público realizou nesta terça-feira ações de combate à corrupção em 12 estados para desarticular diversos esquemas suspeitos de desviar recursos públicos federais, estaduais e municipais, incluindo fraudes em licitações. Entre os suspeitos há prefeitos, ex-prefeitos e empresários. Em Rondônia, o ex-prefeito, que inclusive foi afastado em novembro, o ex-prefeito de Porto Velho, Roberto Sobrinho, foi preso durante a operação. No Ceará, a Justiça determinou o afastamento do prefeito de Quixeramobim por 180 dias por suspeita de fraude em licitações no município. Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, são 12 estados, Mato Grosso, etc. E aqui no Acre, doutora? Essa foi uma ação nacional do Ginecoc, que ele congrega todos os GAECos. Todos os estados deflagraram operações nessa operação conjunta. Em alguns estados, essas ações foram judicializadas, essas medidas de quebra de interceptação, de sigilo. Tiveram deferimento judicial. Tiveram deferimento judicial a tempo de se deflagrar. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E no Acre não deu tempo? No Acre nós temos a ação deflagrada, essa ação está correndo em segredo de justiça e os mandados judiciais ainda não saíram e devem sair. Pode me dizer em que municípios ou em que segmentos? Você pode adiantar? Posso adiantar, no município de Tarauacá e certamente em breve, como é uma ação polêmica, envolve um montante de recurso público considerável, certamente nós vamos falar disso daqui para frente. Mas eu quero ressaltar, Alan, a nossa atuação nos últimos tempos com relação à defesa do patrimônio público aqui no estado. Desde que eu assumi, essa é uma crítica que nós temos que fazer. Eu acho que esse é um dos assuntos mais caros para a população acreana. Esse é um momento que a gente precisa ter isso como prioridade. Na minha gestão, eu fiz questão de empoderar esse tema. Nós instalamos um núcleo de apoio técnico, eu já falei aqui para você, o LAB, que vai trazer novas ferramentas para a investigação e que é um aparato que vai ser utilizado não só pelo Ministério Público, mas pela Polícia Civil. E nós instalamos há 20 dias a 2ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público. Do ano passado para cá, nós tivemos instaurados em todo o estado, eu trouxe esse dado aqui, 168 investigações diretas no combate à corrupção e improbidade administrativa. No ano anterior, nós tivemos 67, então houve um aumento de 150% de atuação. Sem falar na atuação do Ministério Público Eleitoral, que eu acho que o ano passado foi uma atuação muito forte, né, na defesa do voto limpo, enfim, de eleições limpas.
Nós tivemos nos últimos 2 anos aqui no estado 4 prefeitos afastados em razão da atuação do Ministério Público do estado do Acre. Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Sena Madureira. Eu lamento isso. É a atuação do MP, mas é lamentável. Na realidade, nós queríamos é que isso não tivesse acontecido. Foram prefeitos eleitos pelo voto popular, mas infelizmente, em razão da sua conduta, foram afastados. No segundo grau também, nós tivemos uma atuação bem forte, foram 13 entre prefeitos e secretários de Estado denunciados também. Secretários municipais. E secretários de Estado denunciados, então foi um número significativo e, infelizmente, isso acontece, a gente fala como a atuação do Ministério Público, que houve empoderamento, houve um número significativo de procedimentos, a gente espera que não, gostaria de que não fosse assim, mas de certa forma isso tem um caráter exemplar, né? Em Sena Madureira, por exemplo, eu estive recentemente lá, houve uma atuação muito forte da promotoria. Verdade. Com relação... Afastou o prefeito, afastou o novo prefeito. Afastou várias pessoas, mas hoje a própria promotora, eu estive lá, ela falou, Patrícia, a conduta do prefeito que atuou é uma conduta no sentido de prevenir determinadas ações que aconteceram no passado para que não volte a acontecer. Doutora Patrícia, nós vemos no âmbito disso tudo um debate no Brasil contra a impunidade. A população clama para que os órgãos que têm essa competência, o Ministério Público, as polícias, enfim, cada vez mais investiguem e coloquem com, obviamente, a chancela do judiciário esses criminosos na cadeia. Mas hoje os juristas do Brasil inteiro debatem essa reforma do Código Penal e dos códigos de processo. Porque onde a coisa emperra? Na legislação. E é onde os juízes reclamam. Nós temos que cumprir a lei. Doutora, o que a senhora pensa? A lei brasileira realmente é muito leniente? É muito garantista. Eu tenho uma posição muito firme com relação a isso. Eu acho que a nossa lei penal e processual penal, todas as reformas que estão tramitando no Congresso, se não todas, mas eu colocaria 90%, é em prol da defesa. O garantismo, ele não pode ser um garantismo só a favor do réu, ele tem que ser um garantismo em favor da sociedade e da vítima também. Sem dúvida. E o que se vê hoje é um garantismo só em favor do réu. Toda mudança legislativa é no sentido de beneficiar o réu. E a vítima e a sociedade sempre ficam em segundo plano. A sociedade brasileira precisa acordar para isso, Alain. Todo movimento legislativo no Congresso Nacional hoje é no sentido de flexibilizar, de se dar mais e mais garantias. E a sociedade brasileira fica à mercê do que nós assistimos hoje e estamos aqui sempre a discutir e não se avançar nesse sentido. Então a senhora defende um enrijecimento das penas? Com certeza, um enrijecimento das penas, a diminuição questão de grau da progressão, diminuição de recurso, progressão de regime. Eu sou totalmente determinados crimes não tem que ter progressão. É evidente, exatamente, você não pode, você tem que tratar situações diferenciadas. Hoje no Brasil não tem cabimento. Se você comete um homicídio simples que não é qualificado, entendeu? Você passa um ano. Quando passa? Se você pegar os dados aqui do sistema penitenciário, a maioria dos homicidas passa um ano quando passam presos. Quer dizer, a vida humana é tirada e você passa um ano preso. Se você for fazer uma análise de custo-benefício para o criminoso, muitas vezes mais, dependendo do grau de emoção, do que se vai fazer para matar, é mais negócio você matar, passar um ano e sair da cadeia. Eu acho um absurdo. Eu, como Procuradora-Geral do Ministério Público, acho que a sociedade tem que estar atenta e defendo sim uma mudança no Código Penal, mas para garantir a sociedade e também o direito da vítima. Claro que os réus têm que ter o seu direito... Ampla defesa o contraditório, tem que ter dignidade. Agora, é preciso que a gente fique atento também para a questão dos direitos da vítima e da sociedade brasileira. É o tema do momento. O Brasil clama pelo fim da impunidade. Isso começa na esfera legal, na mudança da lei e depois passa pelas instituições. Doutora Patrícia Rego, muito obrigado pela sua vinda ao programa, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu é que agradeço a oportunidade, eu quero conclamar a sociedade acreana
a se manifestar com relação à PEC 37, participar do debate que vai ser na Assembleia Legislativa e, se for o caso, assinar um manifesto que está disponível na nossa página. Muito bem. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já!